Estamos também entrando na reta final do nosso estudo aqui nesta noite. Vamos para o capítulo 22 de 2 Reis. Gostaria que você, que trouxe aí o exemplar da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que você, de fato, já abrisse a sua Bíblia. Estamos chegando, então, nessa reta final de um ano de estudos, não é? Sistemático, desde a primeira quarta-feira de janeiro, e vamos fechar, se Deus quiser, no dia 26 de dezembro, pastor Roberto fazendo então o encerramento, né, desses 12 livros, a qual nós aprendemos muito. Quando nós falamos desse estudo da Palavra de Deus, a nossa ideia, desde lá do princípio, era extrair de cada capítulo o ponto central exatamente do que a Palavra de Deus quer dizer para nós, para que a gente pudesse aprender exatamente com aquelas pessoas que vivenciaram numa outra época, que vivenciaram, sabe, um tempo diferente do nosso, mas que infringiram alguns princípios, porque os princípios de Deus, eles são imutáveis. O mesmo princípio de Deus que foi para Abraão, é para nós hoje. Princípio não muda, princípio é imutável. Então a ideia da gente poder estudar cada capítulo, tanto do primeiro livro de Reis quanto do segundo livro de Reis, exatamente extrair aqui o núcleo de cada capítulo para a gente poder contextualizar, para a gente trazer exatamente para os nossos tempos, aquilo que vai servir para a minha vida, vai servir para a nossa caminhada no dia a dia. Portanto, graças a Deus estamos chegando no capítulo 22, eu espero sinceramente que você tenha aprendido algo, que você tenha aí acrescentado algo na sua mente, no seu coração, na sua vida cristã, que você possa de fato extrair de cada núcleo, de cada capítulo, de cada mensagem que foi dita aqui nas quartas-feiras, realizadas aqui nas quartas-feiras. Por isso que a gente chama do culto da palavra, é o ensino da palavra. E eu não consigo entender alguém que acha que o ensino da palavra é chato. Se é a nossa bússola, se é o parâmetro que nós devemos ter para a gente poder caminhar, trazer exatamente a Bíblia Sagrada como fundamento para a nossa vida, até porque ela é o livro de regra, fé e prática. Então nós estamos estudando aqui. A gente não vai ficar lá tal qual o rei Josias. Nós vamos falar hoje no capítulo 22. A gente não vai ficar lá, a gente vai ler e vai extrair algo do que aconteceu lá para a gente contextualizar hoje, para a gente aplicar hoje. O que Josias fez naquela época que eu posso aplicar amanhã, no dia 6 de dezembro. Portanto, cada culto de ensino, a mensagem não é para o culto. A mensagem é para depois do culto. Sabe, pastor Roberto, às vezes a gente convida alguém, né, para pregar e alguém vem com a mensagem evangelística, alguém de fora, né? E os pastores da igreja têm o compromisso de ensinar a igreja. Então, às vezes fala assim, poxa, mas o ensino, as pessoas ficam falando, é um outro ritmo. É porque a nossa missão aqui é de ensinar, né? Quando alguém vem aqui pregar, ele vem pregar o evangelho, ele não tem o compromisso em ensinar. Então é um outro estilo. A nossa mensagem aqui é para depois do culto. A gente prega e depois do culto você vai usar. Quando acontecer algo na sua vida, assim, meu Deus, pastor Júnior falou sobre isso ontem. Pastor Júnior, semana passada falou sobre isso e agora eu estou podendo usar exatamente essa ferramenta para me manter de pé. Portanto, cada ensino, cada culto de ensino, que você possa extrair algo dele para acrescentar na sua vida cristã. O capítulo 22 de 2 Reis vai falar de um rei chamado Josias. Aliás, os livros dos reis, não é? Nós estamos falando aqui de vários deles, falamos de vários deles. E o capítulo 22 fala exatamente sobre um rei. E olha a idade dele. O que me chama a atenção é a idade do rei. Capítulo 22 diz assim, tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. Primeira coisa que me chama a atenção é exatamente isso aqui. Tinha 8 anos de idade. Mais interessante, que a irmã Fernanda, pregando aqui, falou sobre Joás, um outro rei, no capítulo 11 de 2 Reis, e aquela mensagem está viva ainda no meu coração, de um outro rei, Joás, que também começou a reinar aos 8 anos de idade, que foi salvo por alguém, ficou escondido no templo, porque a família dele foi completamente dizimada, e
esse rei Joás também teve um sacerdote, o sacerdote Joiada, quem acompanha as quartas-feiras sabe, está lembrando exatamente disso que nós estamos falando aqui. Tal qual o Josias, que teve também um outro sacerdote chamado Ilquias para conduzi-lo. O que a gente traz nessa primeira parte, aos 8 anos de idade? 2 reis, que a Bíblia menciona, 2 reis que começam a reinar aos 8 anos de idade. Sabe o que me vem à mente? Sabe qual é a aplicação que eu faço quando eu leio essa primeira parte do capítulo 22? É de que o Senhor Jesus, Ele usa as pessoas a idade que elas têm. Ele é poderoso para utilizar uma criança. E é por isso que a nossa igreja tem que valorizar o ministério infantil. Ainda ontem fizemos um debate lá na rádio sobre investimento no ministério infantil. Como a gente, às vezes, coloca, sabe, retira as crianças do templo para que elas fiquem longe, para que não façam bagunça. E muitas das vezes, a visão de quem faz isso é tão somente tirar essas crianças. Mas nós temos uma responsabilidade com todas as crianças, porque a Bíblia diz que 2 reis começaram a reinar aos 8 anos de idade. E sabe o que me traz um outro ensinamento? É de que essas 2 crianças tinham sempre alguém para orientá-las. 2 sacerdotes. Vamos aplicar isso hoje. Quem é o sacerdote lá da sua casa? Qual o sacerdócio que foi restabelecido? Porque 2 crianças que começaram a reinar aos 8 anos, não começaram a reinar por si só, mas tinha alguém para guiá-las, alguém para abençoá-las. E o mais interessante disso tudo, que os 2 que foram criados, que tiveram sacerdotes, viu como tutores, todos eles repararam o templo do Senhor. Veja como a gente coloca a palavra de Deus numa criança, quando a gente ensina a palavra de Deus a uma criança, quando a gente ensina o caminho que essa criança deve andar, quando envelhecer, pode envelhecer, não vai se desviar dele. E olha que essa não é uma palavra minha, essa é a palavra de Deus que diz isso. E a gente vai vendo exatamente isso aqui. E aí o texto continua. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jedida, filha de Adaías. E aí o texto segue. O mais interessante aqui, para a gente poder caminhar, é de que nessa trajetória de Josias, aos 8 anos de idade, o texto vai seguindo no verso 2. E no verso 2 tem uma frase de que em todos os capítulos que nós falamos aqui, que nós aprendemos, todos eles, vem sempre esse versículo, com uma variável. Diz assim o verso 2: fez ele o que era reto perante ao Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Fez o que era reto. Se você voltar o capítulo 21, você vai ver que o rei fez algo mal perante os olhos do Senhor. E por que alguns reis fizeram coisas boas e retas aos olhos do Senhor e outros fizeram coisas ruins aos olhos do Senhor, coisas más aos olhos do Senhor? Nós vamos ter a resposta disso daqui a pouquinho. Mais na frente nós vamos ter, porque não é possível que você tenha indagado e falou: meu Deus do céu, como que Ezequias foi um rei tão bom, e a Bíblia diz que ele foi um rei bom, e ele tem um filho que é um traste, que foi a pior coisa que pode acontecer. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um pai não conseguir imprimir no filho e um sacerdote consegue? Não é? A gente vai ter essa resposta daqui a pouquinho, no caminhar das coisas. O mais interessante disso tudo, quando a gente pega essas 2 crianças de 8 anos de idade, elas reconhecem, elas começam a caminhar, e elas começam a reconhecer que tem alguém que tem uma autoridade sobre ela. No campo familiar, a autoridade são os pais. No campo espiritual, eu queria lhe fazer uma pergunta para que você pudesse refletir nesta noite: quem é a autoridade espiritual na sua vida? Porque parece que hoje existe um grupo que anda meio disperso. Tem um grupo que gosta muito de ter muito compromisso com Deus, mas não tem compromisso com ninguém. Quem é a autoridade espiritual sobre a sua vida?
Quem é que ministra sobre a sua vida? Quem é que tem autoridade, de fato, para trazer você e colocar você no caminho? Quem é? Autoridade sobre a vida, isso é muito importante. Numa sociedade em que nós estamos vivenciando hoje, onde o relativismo é a coisa principal hoje, não existe verdade absoluta, e até a autoridade pastoral também parece que foi junto. Porque as ovelhas não ouvem mais os pastores, questionam os pastores, questionam a autoridade dos pastores, e saem por aí dizendo que não tem igreja, que tem compromisso com Deus. Não tem como ter compromisso com Deus se não tem compromisso com a igreja. Não tem como ter autoridade se você não está sob autoridade. Alguém tem que estar sob autoridade na sua vida. Não tem Abraão? Abraão era bom, estamos estudando isso, né? Abraão, nosso pai na fé, o amigo de Deus. Mas ele reconhece Melquisedeque como autoridade. Reconhece Melquisedeque como autoridade. Moisés, quando vai falar com Deus, o que ele tem que fazer com o povo? Senhor, como é que eu me apresento lá? Aí Deus dá a diretriz para Moisés. Moisés, você vai falar que eu sou. Mas olha, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Antes de você, Moisés, eu tenho os meus. Ou seja, tem alguém. Quem é que ministra sobre a sua vida? Quem é que anda ministrando sobre a sua vida? E aí a gente vai ver o resultado dessas duas crianças lá na frente, porque eles crescem. No 8º ano, o texto está aí, no verso 3, diz assim: no 18º ano de seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. O texto vai dizer, para mim e para você, eu quero só pegar essa questão dessa cronologia. No 8º ano começou a buscar a Deus, ou seja, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar ao Senhor. Aqui existe um outro princípio. O princípio que bem cedo, por ser induzido, por ser trabalhado, por ser criado como sacerdote, com 16 anos, para um rei, é uma criança ainda. 16 anos bateu na responsabilidade de um reinado, mas ele aprendeu a buscar o Senhor aos 16 anos. No 12º ano, ou seja, com 20 anos, ele já começa a purificar o país. Ou seja, porque ele entendia, ele estava sob a égide dele exatamente aquela nação, e ele começa a purificar o país da idolatria aos 20 anos de idade, porque não tem como você buscar a Deus, você ser íntimo de Deus e não confrontar o pecado. Não tem como você ser cheio de Deus e ser conformado com tudo de errado que está acontecendo. E aí no capítulo 3, no verso 3, vai dizer que Josias tinha 26 anos de idade quando começou a servir fielmente ao Senhor. Ainda assim, novo demais para ser rei. Mas veja a diferença na vida desse jovem. Para mim, o que define exatamente tudo isso aqui era um princípio que ele tinha, que nós lemos no verso 2. Não se desviava nem para a esquerda e nem para a direita. Ele seguia. Esse é um outro princípio. Aliás, se desviar para a direita e para a esquerda, isso era um costume do povo. Quando a gente falou aqui sobre o tema, quando a gente comemorou os 13 anos da igreja, com o tema Reparando o Altar, todos os pregadores que estiveram aqui, eles falaram exatamente por que Elias fez isso aqui, e diz assim: por que vocês ficam cocheando entre dois pensamentos? Ou seja, não há uma direção. Uma hora vocês pensam uma coisa, outra hora vocês pensam outra. É necessário que vocês, de fato, tenham um só pensamento. E ele faz essa proposta à congregação, e a Bíblia vai dizer que ninguém falou nada. Ou seja, assim, é verdade, a gente está muito mais para lá do que para cá. Com Josué também foi a mesma coisa. Olha, agora vocês vão decidir para onde vocês vão. Quem vocês vão seguir. Mas olha, eu já decidi. Eu não vou desviar nem para a esquerda nem para a direita. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento. Veja que bem cedo, essa criança já tinha um posicionamento.
eu não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda, porque ele tinha um modelo. O modelo aqui, nesse momento aqui, era Davi. Que, aliás, todos os reis que se desviavam fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porque todos os reis que se desviaram, dizem assim, e fez mal aos olhos do Senhor, porque se desviaram daquilo que Davi havia estabelecido. Por isso que eu falei aqui da questão da autoridade. E todas as vezes que você chega, e eu aprendi isso muito mais com o pastor Roberto, você fala com ele qualquer coisa, Deus te abençoe. Eu assumi essa postura também. E eu falo isso para todo mundo. Que Deus te abençoe. É no Zap, eu coloco lá, Deus te abençoe sempre. Deus te abençoe sempre. Nós somos chamados para abençoar, porque nós somos abençoadores. Sabe quem é? Eu queria que você provocar exatamente essa pergunta a você. Eu queria que você respondesse de fato ao seu coração. Mas o texto segue, o capítulo segue. E no verso 8, eu vou adiantar, no verso 8. Assim, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Olha onde o livro havia se perdido. Olha onde o livro havia se perdido. Achei o livro da lei. Achei a palavra. Achei a palavra. Muitos escritores, muitos historiadores dizem que esse livro aqui foi achado, foi Deuteronômio. Outros dizem que foi o Pentateuco, não importa, mas aqui o livro da lei, ou seja, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor foi perdida dentro do templo. E eles começaram a vasculhar, começaram a limpar. E aí o sacerdote diz assim, eu achei o livro da lei, na casa do Senhor. Se achou porque ele estava escondido. Se achou porque alguém tinha negligenciado. Se achou porque ninguém queria seguir exatamente aquilo. E aí a gente vai chegar à conclusão, porque muitos reis fizeram mal aos olhos do Senhor. Muitos deles. Que eram para ser bênçãos, mas não foram, porque esconderam o livro da lei. E aí nesta tarde, fazendo uma reflexão, porque nós já começamos a entrar nesse período dessa reflexão, todo fim de ano, todos os últimos dias do ano, serve para que você possa de fato fazer uma reflexão de como aconteceu, como girou o ano. Nós vamos fechar um ciclo. E quarta-feira passada, pastor Joaquim pregando aqui, disse que nós estamos na época da faxina, e é verdade, de jogar fora tudo aquilo que a gente acumulou durante o ano, e é verdade, limpar todos os armários, limpar as bolsas, né? Está em bolsas de lixo de tudo quanto é lugar. No mundo espiritual também é assim, muitas coisas que chegaram, mas muitas coisas que nós temos que faxinar na nossa vida para o novo ano. O livro da lei. E qual é o parâmetro, pastor, que eu uso para poder faxinar a minha vida? A palavra de Deus. Esta palavra. Essa palavra de regra, fé e prática. Esta palavra. Aí a gente chega à conclusão, por que aconteceu tudo isso na história dos reis? Porque o livro da lei estava escondido. E aí me fez lembrar do texto que a gente sempre prega, onde que uma dracma foi perdida. A dracma foi perdida dentro de casa. E quantas pessoas perdem coisas fantásticas, maravilhosas, coisas valiosíssimas dentro de casa. E eu quero voltar exatamente à idade desse rei que nós estamos falando, esse rei Josias, 8 anos de idade. Será que por um lapso? Ou será que por comodismo? Ou será que por falta de vigilância? Será que nós não estamos perdendo os nossos valores ou coisas valiosas dentro das nossas casas? Para a nossa reflexão nesta noite, como estão os nossos filhos, que são as coisas preciosas das nossas vidas? São as coisas que nós recebemos de Deus? Como está a nossa herança? Será que a nossa herança, de fato, ela está no lugar onde deveria estar? Ou nós já perdemos a nossa herança? Porque a Bíblia vai dizer que a herança do Senhor são os filhos. Veja como é muito fácil
a gente perder coisas valiosas. Eu imagino as coisas que não são tão valiosas assim. Às vezes nós fazemos um juízo de valor e as coisas que nós achamos que não são valiosas, a gente nem esquenta. E às vezes a gente perde coisas valiosíssimas. Imagine uma igreja, um templo, uma igreja que perdeu o rumo da palavra. Perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. E aí no verso 11, eu estou seguindo, diz assim: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ou seja, humilhação. Ele se humilhou. Rasgar as vestes quer dizer se humilhar, é descer de fato, é reconhecer de fato de que algo não está certo. E no verso 13 ele dá uma ordem: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras deste livro, para fazerem conforme... Cadê? 13. Vai até aí, Júnior? Furor do Senhor se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desses livros, para fazerem segundo tudo quanto a nós está escrito. Está aqui. Mais uma vez, a resposta para mim e para você. Porque tantos reis que deveriam ser bênçãos não foram, porque esconderam exatamente e não deram ouvido àquilo que estava escrito. A partir desta palavra, os historiadores estão dizendo que é Deuteronômio, lá no verso 28. Bênção e maldição. Aquilo foi escrito para Deuteronômio. Naquela época, Moisés escreveu parte do Pentateuco, mas ali tem princípios que valem para todos nós hoje. Foi escrito naquela época, há tantos anos, mas o Deus a qual inspirou Moisés a escrever aquilo é o mesmo Deus de hoje. Foi de ontem, é de hoje e será eternamente. Ali está um tratado. E aí Josias chega à conclusão: por que que os pais não deram ouvidos às palavras do Senhor? Por que que eles não seguiram exatamente a palavra do Senhor? E aí no verso 14: então foi o sacerdote Ilquias procurar uma profetisa. Interessante que nessa época, os profetas dessa época, Jeremias profetizou na época de Josias, era um dos profetas. Profeta Jeremias. Sofonias também profetizou na época de Josias. Mas aquela comitiva que o rei ordenou que fosse falar com o Senhor, essa comitiva não procurou nem Jeremias, nem Sofonias. Foi procurar uma profetisa chamada Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá, né, filho de Arás. E assim, e ela habitava em Jerusalém. E lhe falaram. E ela disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: ei que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que eu li, o rei de Judá. Porquanto me deixaram. Aí começa o Senhor. Olha o sentimento do Senhor quando nós abandonamos a palavra dele. Esse é o sentimento. Porque me deixaram, queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. A gente vive num contexto que a gente acha que, e a gente propaga isso porque é verdade, o Deus amoroso. Que é uma verdade? É uma verdade. Mas não se esqueça que a ira de Deus vai se abater sobre este mundo. A ira de Deus vai se abater sobre este mundo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia vai dizer que Deus é amor, e é mesmo. É tanto amor que Ele deu o Filho dele para morrer por mim, pelos meus pecados. Mas vai dizer que também Ele é fogo consumidor.
Juízo de Deus. E aqui está exatamente isso. Não se apagará a minha ira, o 18, Júnior. Porém, o rei de Judá, que vos enviou consultar o Senhor, assim lhes direi. Olha o que Deus diz. Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi. Isso é lindo. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Em meio ao caos estabelecido, em meio à sentença dada, em meio a uma ira, em meio a uma vontade de detonar, de destruir tudo, uma pessoa se humilha, se arrepende e causa exatamente isso aqui. O amor floresce. Porque fizeste isso, porque rasgaste as suas vestes, porque choraste, porque se arrependesse diante de mim, eu ouvi. O pastor Roberto falava disso domingo, de um Deus tão glorioso que se inclina para nos ouvir. Aleluia, aleluia. Sabe aquilo que você faz lá no oculto, lá no seu quarto, quando você entra, quando você chora? Você sabe as suas lágrimas que você tem derramado? Você sabe das angústias que você passa? O Senhor tem visto todas elas. Imagina, que coisa linda. Nessa tarde eu fiquei debruçado exatamente para falar sobre essa coisa e essa palavra. Eu também ouvi. Aleluia. E qual tem sido a nossa postura de arrependimento? Porque o arrependimento vai continuar sendo o grande pilar da nossa vida cristã. O evangelho começou com arrependei-vos. João Batista pregava lá no deserto, arrependei-vos, e o eco acontecia lá no palácio. Arrependei-vos. Essa é a base do evangelho. Arrependei-vos. Imagina, um rei traz todo o arrependimento dos seus antepassados, porque eles não prestaram atenção, porque eles não colocaram a palavra do Senhor em prática. Por isso que a gente está nesse caos. Por isso que a gente está vivenciando exatamente esse contexto. Aleluia. Aleluia. O texto segue. Por isso, eis que eu te recolherei aos teus pais. Olha a promessa do Senhor. Em meio ao caos que nós estamos vivendo, existe a promessa do Senhor para o seu povo. Por isso, eis que eu te recolherei aos teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura. Sabe o que traz para o rei Josias? Dizendo assim: enquanto eu viver, a paz vai continuar, porque o Senhor viu o meu arrependimento. O Senhor viu a minha sinceridade. O texto segue assim: os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. E então tornaram a trazer ao rei a resposta. Aleluia. Sabe o que eu trago nesta noite? Sabe esse resultado do capítulo 20? Que em meio ao caos, em meio a uma total destruição, em meio a um desvio total de comportamento, em meio a um desvio total da fé, se eu me arrepender, se eu me derramar, eu vou encontrar o Senhor. Aleluia, aleluia. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo sozinho. Parece que tem coisa que a gente faz, que a gente luta, que a gente chora, que parece que não está adiantando absolutamente nada. Nesta noite o Senhor fala para mim e para você: eu estou vendo, eu estou contemplando, eu estou contemplando, e é eu que vou resolver, ou eu que vou interferir. Tem coisa que o Senhor, só Ele que vai interferir, querido. Tem coisa só o Senhor que vai fazer. Mas eu tenho que me arrepender.
Eu tenho que ver cada coisa que está acontecendo. Se cada coisa está acontecendo nessa nossa sociedade, eu me acomodar, achar que isso aí está tudo normal, isso aí é plano de Deus, meu irmão, eu estou muito longe do Evangelho. Porque todos os acontecimentos só me dão um motivo de saber que as Escrituras são verdadeiras e que Ele está voltando. Mas exige de mim um posicionamento. Exige da igreja um posicionamento. Existe da igreja um posicionamento no sentido de que tudo que está acontecendo é promessa de Deus para que eu me prepare, porque a qualquer momento Ele vai chegar. Esse resultado do verso 20 que nós lemos por último aqui, de que o Senhor ia poupar exatamente toda a ira que o Senhor havia dito que ia derramar, foi porque lá na infância Ele não se desviava nem para a direita e nem para a esquerda, e que procurava fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe o que eu trago? Existe recompensa para mim e para você. Muita gente acha, ser crente, isso não é legal não, pô. Ser crente é ser bobo, tem que ser malandro. Ser bobo, rapaz, crente? Que crente o quê? Deixa eu dizer algo para você. Existe recompensa para você. Quando você se posiciona diante da sociedade, quando a sociedade reconhece que você é um homem ou uma mulher de Deus, existe uma recompensa para você. Mesmo você, naquele momento, tendo alguma perda, uma perda da vida, calma, o Senhor vai se levantar, porque o Senhor viu o teu posicionamento. Aleluia. O resultado do capítulo 20 começa em buscar ao Senhor. E aí eu vou entender exatamente o capítulo 33 de Jeremias, quando ele vai dizer, clamas a mim, e eu te responder-te-ei. Já estava bom demais, eu sempre falo. Imagina você clamar e o Senhor responder. Para mim já está bom. Para mim já é o suficiente. Mas tem mais. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Relacionamento com o próximo. Relacionamento com o meu irmão. Relacionamento com aquela pessoa que eu não conheço. Nessa manhã nós falávamos no debate sobre voluntariado. E muita gente não sabe nem o que é. Mas tem tudo a ver com o Evangelho. É que na nossa sociedade, nós criamos algo dizendo assim, e isso está impregnado dentro da gente, dizendo que tempo é dinheiro. Quantos já ouviram essa expressão? Tempo é dinheiro. Então a gente corre muito para ter dinheiro, ou para ter muito dinheiro. E não é que muitas vezes você consegue muito dinheiro para gastar exatamente com a doença que você adquiriu ao conseguir esse dinheiro. Tem gente que ganhou tanto dinheiro que está gastando esse dinheiro com a doença que adquiriu em busca dele. Tempo é dinheiro. E aí eu não posso ajudar o próximo. Porque se eu parar para ajudar o cara, eu vou perder mesmo. E eu tenho que ganhar. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Aí lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus vai dizer, lá nas bodas, porque eu tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estive nu, me vestiste. Estive na prisão, foste me visitar. Aí o voluntário vai dizer assim, Senhor, quando é que nós fizemos isso para ti? Aí a Bíblia diz assim, e ele vai dizer, quando fizeste a um dos pequeninos, fizestes a mim. Aleluia. 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 Chegou o momento da igreja, nesse fim de ano, da gente fazer uma reflexão da nossa vida. Fazer uma reflexão do nosso posicionamento. O que nós conseguimos transformar a partir das nossas atitudes. Será que nós conseguimos influenciar alguém? Um garoto de 8 anos, um menino, que começou a reinar
e teve diretrizes de um sacerdote, ele consegue modificar, arrebentar, purificar o templo, tirar toda a idolatria, resgatar exatamente aquilo que o Senhor queria. Tudo isso porque estava na direção do Senhor. Se coloque de pé nesta hora, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Chegou a hora, querido. Independente da sua idade. Eu vejo gente aqui com 1 ano de uma nova vida, outros de 2, de 3, de 10, de uma nova vida com Cristo. Sabe, aqui, independente da idade que você tem espiritual, idade com Cristo, você pode fazer a diferença. Não por você mesmo, mas por aquele que te chamou, por aquele que te convidou. E que bom que você aceitou. Que bom que você aceitou esse convite.